Boa noite. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Antony Lirri, sou o editor, fundador e chefe do Instituto Memória. Chefe, né? Parece índio. Mas como eu não tenho vergonha de ter vindo da selva, salve os índios, inclusive a mim mesmo. Sempre antes de eu começar o evento em si, agradecendo a presença de todos, enquanto as pessoas entram, eu boto uma poesia, uma música para aquecer o coração. A de hoje é bem curta e é essa. Eu escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles eu não quero resposta, eu quero o meu avesso, que me tragam dúvidas e angústias e aguente o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco, eu quero santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos, quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, pois aos vê-los loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Pois é, gente. Onde vocês ouviram amigos, vocês podem substituir por eu escolho meus autores. Que essa é a realidade. Eu não quero autor que queira apenas e tão somente pontuar no lápis, ou cumprir um anexo 3 de um mestrado, ou atingir metas de publicação de um PPGD qualquer. Isso é o mínimo do mínimo. Eu chamo esse mínimo do mínimo de mediocridade. Nosso papel aqui, enquanto editor, nossa missão enquanto editora, é resgatar a paixão, resgatar o entusiasmo transformador do mundo em cada autor, um livro de cada vez. Não nos interessa lançar livros medíocres de pessoas que se querem medíocres, por mais pós-doutorados que exista nele. Queremos transformadores do mundo. Queremos professores que querem encantar e conquistar a mente jovem. Porque nós acreditamos que se semearmos conhecimento científico, não senso comum, se semearmos conhecimento científico, colheremos consciência crítica transformadora do mundo. Um mundo que caiba a todo mundo.
Um mundo que dependa menos de caridade e que seja construído em cima da justiça social. Um mundo em que a gente não precise chorar por mais de 400 mil mortos. Mortos não pela Covid. Antes, quando um carrasco corta a cabeça de um condenado, não é o machado que mata, é o carrasco ante o poderoso que lhe deu a ordem de matar, de executar. Esses mais de 400 mil mortos são vítimas da ignorância. E nosso papel de quem teve acesso ao ensino superior, quem trabalha com educação e cultura, é acender a vela. De nada adianta chorar ou clamar contra a escuridão. Mas quanto maior a escuridão, maior é a importância e o poder da chama de uma vela apenas. E essa vela hoje é o livro do professor Vescov. O professor Luiz Fernando Vescov é professor do curso de Direito da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Doutorando em Ciências Jurídicas, Universidade del Museu Social Argentino, Los Hermanos. Mestre em Direito das Relações Internacionais e da Integração, Universidade de la Empresa. Mestre em Direito Internacional, Universidade de São Carlos. MBA em Comércio Internacional, Faculdade de Tecnologia Internacional. Especialista em Geopolítica e Relações Internacionais, Universidade Tuiuti do Paraná. Bacharel em Direito pela UP, Universidade Positivo. Autor de vários livros e artigos na área jurídica, inclusive o livro pelo Instituto Memória, Sucesso de Público e de Crítica. Advogado atuante, inquieto, inconformado, porque eu vou dizer a vocês, quem não é inconformado, quem não está indignado, enquanto existir um só ser humano dormindo na rua, chorando de fome e de dor, saia da área de direito. A área de direito é para inconformado, é para transformadores sociais. Que ninguém se diga justo e digno enquanto um só ser humano morrer de fome. Ninguém é justo e digno. Nós somos cúmplices. Isso sim, por passividade, por omissão, né? Então, a área de direito não é para covarde, nem a área editorial. Eu sei que hoje tem gente andando em book para tudo quanto é lado, surgiu um editor em cada esquina, os livros campeões de venda é resumão de direito daquilo outro, seja foda nisso, seja foda em direito profissional, editoras traindo sua própria história, editoras antigas, botando blogueirinhas falando, você não vai ficar sem lançar o seu livro, pelo amor de Deus. Me perdoe, me errem, não brinquem com a ciência. A sociedade nunca teve tão acabada, doída, enlutada, e vocês ficam brincando, caçando níquel, em vez de querer transformar o mundo. Se você é um autor oportunista desse, estou te dizendo ao vivo, me errem, esqueçam o Instituto Memória. Nós temos o melhor conselho editorial do Brasil. Nós temos 20 anos de tradição nacional e internacional, tanto na América toda, nas Américas, como na Europa.
E não abrimos mão de respeitar e honrar nosso conselho editorial e nossos autores. E mais, de servir a sociedade, de democratizar o conhecimento, transformando-o em socialmente útil. Um livro é um compromisso de transformação, uma semente de um novo amanhã. Como um diploma de doutorado, um título de doutorado, de mestrado, de stricto sensu, tem que ser uma responsabilidade, não uma vaidade fútil que coloca numa moldura bonitinha e pendura na parede apenas. Pode pendurar, tenha orgulho de sua conquista. Mas, antes de tudo, uma lembrança do que você tem que fazer. Lutar pelo outro, lutar pela sociedade, lutar pela dignidade da pessoa humana, lutar por um mundo mais justo e digno para todo mundo. Se não for isso sua intenção, por favor, esqueça o Instituto Memória. Mas para quem, tal e qual o professor Vescov, homem digno, comprometido, engajado por com um mundo melhor, acreditar no conhecimento libertário, transformador, bem-vindo ao Instituto Memória. Eu convido a conhecer nossos valores, nossos autores, nossas propostas no nosso site www.institutomemoria.com.br. É assim que eu escolho meus autores, por sua proposta de vida, transformadora, engajada, comprometida com o ser humano, e não com Lattes, e não com o PPGD, com nada. Isso aí é o mínimo necessário. Mas também é mediocridade. Todo aquele que quiser só cumprir metas de publicação, esqueça o Instituto Memória. Aqui estamos para lutar por um mundo mais justo e digno, para lutar por um conhecimento libertário, resgatador da dignidade do ser humano tão embaixo do mundo. Tá certo? Então, obrigado, gente, por vocês estarem aqui com a gente nessa noite. Aqui em Curitiba está bem friozinho. Eu vou convidar agora a fazer parte dessa noite festiva para mim, no momento em que, mesmo triste por não estar pessoalmente, entregamos à sociedade mais uma semente de um novo amanhã. Eu convido o professor Luiz Fernando Vescov a fazer parte da noite, nos apresentar suas motivações ao escrever mais esse livro, apresentar o que é que aborda o livro, e aproveito e agradeço pela honra, o orgulho e principalmente a felicidade, porque uma pessoa feliz só quer o bem do próximo. Toda pessoa má é triste, destilando o veneno da própria tristeza existencial, sadicamente vendo o sofrimento dos outros. E como isso não vai lhe completar, ele precisa cada vez mais de sadismo, gerando mais sofrimento para tentar esquecer o próprio sofrimento. Então, o professor Luiz Fernando Vescov, que é um homem digno, justo, nos orgulha, nos honra e nos dá a felicidade, dá confiança em lançar essa segunda obra dele. Então, boa noite, professor. Deixe eu convidá-lo para entrar aqui. Bem-vindo ao Instituto Memória Virtual. Sinta-se abraçado por nosso coração e nos mostre o que é que significa essa obra para o senhor. Boa noite. Boa noite, seu Anthony. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui fazendo o lançamento desse livro que nós entregamos hoje à comunidade jurídica. Antes de mais nada, seu Anthony, gostaria de agradecer as palavras que o senhor reporta à minha pessoa e especialmente a questão das palavras nobres, que o senhor trouxe aí na introdução, as quais eu realmente comungo ipsis literis, com a política editorial da sua editora, não à toa
que essa é a minha casa, a qual eu me sinto confortável, me sinto feliz, sou muito grato, seu Anthony, pela confiança que o senhor e o conselho editorial têm à minha pessoa. É a segunda oportunidade que nós temos, né, de trabalharmos juntos, é o segundo livro. Em 2018 nós já tivemos essa alegria inenarrável de nos conhecermos pessoalmente naquela oportunidade, entregar para o senhor em mãos o nosso livro que foi fruto da dissertação, do mestrado à época, né? E hoje nós estamos trazendo, então, aí nessa nossa parceria, né, da minha como autor e do senhor e da editora Instituto Memória, que muito me orgulha com esse selo que é tão importante aí, que dá o destaque, que eleva, de fato, o valor às letrinhas que estão impressas nas páginas que estão dentro dele, né, que formam o miolo. Ele acaba tendo um valor muito maior por conta de estar assinado pela sua editora. Eu agradeço muito de início, seu Anthony, essa oportunidade aí que o senhor me dá, né? E dando sequência, então, à nossa fala, eu gostaria de puxar um gancho, seu Anthony, essa palavra sua, porque o produto, a produção desse trabalho, o resultado do trabalho desse Primeiras Linhas de Propedêutica Jurídica, é mesmo a razão de ser eu inconformado com certas situações. E a inconformidade minha inicial se deu exatamente pela lamentável crescente, né, na desimportância que eu sinto ao longo dos 14 anos que eu dou aula no ensino superior, uma desimportância crescente à dogmática jurídica, né? Eu percebo que os alunos ingressam na universidade, e também não os culpo em absoluto por conta disso, porque nos idos da universidade eu fazia o mesmo, mas hoje eu entendo diferente. Os alunos ingressam na universidade imaginando que direito é colocar uma Constituição Federal do lado de um braço, um Código Civil, e tendo uma decorada em relação ao texto frio, à letra fria da lei, isso é ser pensador do direito. Na verdade, não é. Eu sempre imaginei que o direito, de fato, para que nós consigamos entender o que significa o direito, o que significa a norma, o que significa o ordenamento jurídico como um todo, antes de mais nada, nós precisamos perpassar de forma aprofundada do que significa, de fato, a filosofia do direito, do que significa e o porquê que existe a antropologia do direito e assim por diante. Então, partindo, seu Anthony, e todos que nos ouvem, dessa minha inquietação, porque quando eu ingressei na universidade, foi no exato ano em que o Instituto Memória nasceu, no ano de 2001, que eu iniciei a minha faculdade, eu tive um professor, seu Anthony, que o senhor conhece muito bem, que foi de ciência política, que é o professor Fernando Quinoer. Ele foi meu professor da universidade. E aí ele começou a nos explanar naquele momento a ausência, né, de obras que preparassem o acadêmico, que preparassem o aluno que ingressa na faculdade a entender o que de fato é aquilo que ele está estudando, para que de fato serve, da onde vem, né? O aluno, peço desculpas pelas palavras, ele acaba caindo de paraquedas, né? Saindo do ensino médio e depois iniciando o ensino superior na área do direito. Na primeira semana, seu Anthony, ele tem aula de deontologia jurídica. Aí ele vai pensar assim, poxa, deve ser alguma coisa voltada a dentista. Ou... Caiu. Ouvi agora, voltou. Perfeito. E quando está no meio do semestre, o aluno começa a se contextualizar e quase que já está terminando o semestre, ele praticamente perdeu. Então, a minha ideia, a minha ânsia, né, na feitura, na elaboração deste material, deste livro que o senhor está assinando hoje aí, junto comigo, é o seguinte: preparar uma obra para ser entregue prioritariamente, não exclusivamente, mas prioritariamente aos acadêmicos, para que eles tenham um pré-conceito do que se tratam os elementos da propedêutica. Dentro do nosso livrinho, nós temos 14 capítulos, pequenos capítulos, seu Anthony. A cada um deles, cada um dos pequenos capítulos, ele versa sobre uma das disciplinas, né, que integram o arcabouço de propedêutica jurídica no Brasil. O que é a propedêutica, antes de mais nada, para deixar todo mundo aqui contextualizado?
A propedêutica seria aqueles elementos subjetivos, né, de reflexão, de meditação, aqueles elementos cognitivos que formam, né, o operador do direito para que ele não seja aquilo que o senhor estava rechaçando na tua fala, aqueles robôs do direito, né, aqueles que simplesmente replicam conhecimento já pronto. Então, a antropologia jurídica, tá, integrado aí no nosso livro, a ciência política, a teoria do Estado, a economia política, a história do direito, a psicologia jurídica, enfim, a argumentação jurídica, a teoria do direito como um todo, a hermenêutica, a deontologia, são 14 pequenos itens, seu Antony, que nós buscamos com base principalmente nas grades curriculares das universidades federais do sul do Brasil e sudeste, né? Fiz uma pequena triagem, encontrei aqueles pontos em comum para que assim o aluno possa ter um acesso, já que cada um desses capítulos ele está fracionado igualmente. Isto é, quando inicia o primeiro capítulo com antropologia jurídica, nós temos a parte histórica, conceitual e finalidade. Para que serve isso? Qual seria a finalidade de fato do livro? O aluno ingressa no curso, tem acesso a essas informações primeiras, se contextualiza sobre do que ele irá estudar e quando ele estiver em sala de aula, ele absorve um conhecimento de forma mais otimizada, entende? Ele não acaba perdendo tempo até entender de fato do que se trata aquele elemento teórico, elemento dogmático. Então, a minha pretensão seria ajudar os acadêmicos a eles conseguirem entender, primeiramente, o contexto de cada um dos elementos, né, que integram a propedêutica, claro, poder colaborar um pouquinho com a dogmática do Brasil, né, não ficar engessado nessa situação estritamente material ou processual, né, mas principalmente para que os alunos consigam ter o entendimento da importância do que de fato é pensar o direito. Não só pensar o direito, pensar mais do que o direito, seu Antony, pensar a ciência jurídica, né? A ciência jurídica é exatamente a questão introdutória, subjetiva, né? Criacional, e o direito, em verdade, é a consequência. Seria, no fato, o resultado da ciência jurídica seria uma construção legislativa que, por sua vez, é a matéria-prima dos operadores do direito, claro, no nosso cotidiano forense. Mas para que nós não tenhamos, de fato, pequenos robozinhos jurídicos, e isso, infelizmente, eu acabo sentindo acontecer nessa 1,5 décadas, né, dentro de sala de aula, trabalhando, a nossa ideia é, pelo menos com a proposta do livro, trazer um pouquinho aí de uma reflexão, né, sobre como é que pensar o direito irá fazer com que nós tenhamos maior humanidade e maior senso de justiça dentro do nosso cotidiano, sejamos nós advogados, sejamos nós magistrados, membros do Ministério Público, enfim, de qualquer carreira jurídica. A ideia é que nós possamos introduzir nas nossas peças, nas nossas teses, um pouco do que é a ciência jurídica de fato, que pensa de forma humana e não que pensa apenas de forma legalista, né? Em que pese o legalismo seja muito importante, né? Mas o dogmatismo precisa andar a passos tétricos junto do legalismo. Essa é a nossa proposta inicial, seu Antony. Eu acredito, o senhor estava falando aí, eu estava pensando no analfabeto funcional. A gente tem ensina a assinar o nome, mas não sabe o que escreveu, né? Ele decorou um rabisco, mas não sabe o que representa e nem as consequências do próprio rabisco. Eu diria, sem medo de errar, por convicção, que a parte mais importante de um curso de direito é essa. Sem essa, sobra um tecnicismo redutor, nivelador por baixo. Sem isso, com todo o respeito que tem uma contabilidade, mas é a aplicação da lei, da letra da lei fria. Agora, para você criar uma tese jurídica que resgate entenda e resgate o próprio princípio republicano,
as próprias obrigações do Estado, a própria cidadania, você tem que entender muito mais a letra do que decorar a letra da lei. O perigo é que a gente está criando e formando juristas funcionais. Por isso está tão na moda livros de como peticionar nisso, como peticionar naquilo, Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, livre pensar é só pensar. Mais do que pensar o direito, você tem que pensar para você poder pensar o direito. E hoje a gente está chegando, infelizmente, numa situação caótica de letra da lei, né? Esse tecnicismo é perigoso para o entendimento de uma sociedade democrática, efetivamente democrática do direito, né? Então, eu acho, professor, e parabenizo nisso, me sinto orgulhoso de ser eu que está lançando mais esse livro com a proposta de fazer pensar e sem medo. Se o aluno entender a proposta, se o aluno se dedicar, abrir a mente do aluno com a propedêutica, o resto é muito mais fácil. Porque é a propedêutica que vai viabilizar a própria hermenêutica posterior. Sem propedêutica, a hermenêutica é quase nula, é repetição, é Ctrl-C, Ctrl-V, e mais, não existe transformador do mundo sem pensamento crítico, né? Então, eu parabenizo e agradeço a confiança de ser eu que está entregando. Esse livro era do senhor, eu assinei junto com muito orgulho, mas ele é da sociedade. Exato. Quem queira pensar. Dá trabalho, mas vale a pena pensar. É verdade. Eu agradeço muito, uma vez mais, seu Antônio, pelas suas palavras. E o senhor narrando, fazendo a sua fala agora, eu estava refletindo. Nós, enquanto brasileiros, né, devíamos ter um orgulho exponencial no sentido de lembrar, primeiramente, que nós temos a maior teoria do direito vigente globalmente. Ela foi criada por um brasileiro, né? O saudoso professor Miguel Reale, né? Que acabou criando a teoria tridimensional do direito, né? Nós temos também, dentro do nosso território nacional, o autor cuja a obra seja a maior ou mais extensa já criada em toda a estrutura jurídica, que foi a obra, o tratado do professor Pontes de Miranda. Então, nós temos, assim, referências de altíssimo nível e eles são da área justamente da filosofia, do pensar, da propedêutica. Então, a gente parar para pensar até aonde que chegaram, né, esses autores, o quanto colaboraram para esse pensamento, para essa nossa geração, lamentavelmente, deixar ela se esvair, né? É quase que uma injustiça acontecer isso. Então, a minha ideia é tentar fazer um pequeno resgate, né, na minha limitação de escrita, né, trazer um pequeno resgate e lembrar o quanto esses juristas foram importantes para nós. E o senhor acabou tocando num item também tão importante da questão da hermenêutica, porque aqueles que não estão muito familiarizados com a linguagem, a propedêutica e a hermenêutica, elas são primas irmãs, digamos assim, né? A propedêutica seria aquele substrato todo intelectual subjetivo, né, de cunho eminentemente filosófico, que prepara o terreno do operador do direito a saber interpretar a norma. E o ato de interpretar a norma de forma coesa, pertinente, adequada, é exatamente a atividade da hermenêutica. Então, para que nós possamos ser bons operadores do direito, né, aqueles reconhecidos, não por reconhecimento de nome, mas por nós estarmos ali na condição de sermos serviçais da justiça, serviçais da humanidade, que nós possamos ser sensíveis neste sentido, nós temos que saber interpretar a norma da maneira coerente. Mas antes disso, nós precisamos ter uma bagagem, um arcabouço de conhecimento teórico, científico, dogmático, enfim, né, que é proveniente exatamente da propedêutica jurídica. Né? A propedêutica jurídica separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas no nosso cotidiano profissional. Né? Acredito que seja mais ou menos nesse sentido. O senhor falou bem, né?
a interpretação coerente da norma jurídica. Ou seja, a coerência só é possível a partir de um embasamento dogmático que a propedêutica permite. Por isso vemos tantas loucuras hoje, professor, tantos absurdos nessa área. Porque pessoas superficiais se lastreando a partir do senso comum. Não mais, não, por falta por ignorância da propedêutica, começa a usar o senso comum lastreando a hermenêutica. Aí o que é que acontece? Essa calamidade que vemos hoje, e isso tem repercussões na vida real das pessoas, né? A gente, Sim. quando fala em direito, a gente não está falando de um cálculo qualquer, a gente está falando de vidas, de sofrimento, de riso, de patrimônio, de direito de família, ou seja, de vida real, né? Então, por isso a importância da propedêutica como viabilizadora da coerência da interpretação da norma jurídica a serviço da humanidade, da sociedade justa e digna. Fora disso, decorar resumão, né, professor? É decorar Pois é, e sair citando. eu não tenho, seu Antônio, assim, uma crítica tão efusiva a quem escolhe, quem decide se enveredar para um caminho de querer fazer o concurso e estudar com obras que sejam nessa área, né, são preparadas para esse fim, está tranquilo, não tem problema. Em que pese nós lembremos que, muito embora esses concurseiros se preparem com obras que são destinadas especificamente para esse fim, que no momento em que eles alcançarem o seu intento, que é a aprovação, recordem que na sua prática, no seu cotidiano, há de se aplicar diuturnamente, e isso é muito importante, essas questões subjetivas que envolvem o recordar de que os processos não são meros papéis. Hoje não pode mais nem falar que é papel, né, porque é em formato online. Mas o papel, digamos ali, aqueles papéis ou pilhas de autos que nós tínhamos antigamente, aquilo são vidas, né? São casos de pessoas que estão ali por situações que a gente percebe serem as mais díspares possíveis, né? Desde a menor possível, que é a menina querendo apenas que o seu pai reconheça e tenha a possibilidade de ter o seu nome na carteira de identidade, até as disputas milionárias aí de recuperação judicial e falência de empresas multinacionais, transnacionais. Em todos os casos, cabe e há de caber sempre, né, esses elementos todos aí cognitivos que fazem nós termos um senso de justiça muito mais apurado, né? E esse senso de justiça, ele provém não exclusivamente também da interpretação da norma, do feito correto hermenêutico, mas também, né, daquele pensamento todo sobre como se cria o Estado, como se cria uma sociedade, por que a gente usa uma linguagem de um determinado estilo e não de outro, né? Por que existe técnicas de argumentação do direito, e isso tudo nós tentamos trazer aí junto do nosso material, seu Antônio, que ele tem um destino primeiro, né? Então, repetindo, aos alunos ingressantes do curso que estão tendo o primeiro contato com a propedêutica jurídica, mas não apenas para eles, né? E alguns profissionais que querem também se reciclar, recordar de informações que são tão importantes. Vale muito a pena, tem algumas curiosidades nela, assim, vou contar um pequeno spoiler que está no capítulo de número 8, que eu introduzo ali, que eu não sabia, mas que a palavra linguagem, ela é proveniente do latim, né? Na verdade, da Roma antiga, linguarum, e na verdade a palavra linguarum era destinada a uma espécie de taxa romana à época de quem falava demais, seu Antônio. Quem falava demais na rua porque atrapalhava o serviço dos outros, atrapalhava o desenvolvimento da sociedade romana. Então, aqueles que ficavam falando demais, os romanos, eles taxavam, né? Então, tem tantas questões interessantes que a gente acabou encontrando nessa pesquisa ampla que nós fizemos, e estou bastante orgulhoso do resultado que nós atingimos aí com o material. E eu orgulhoso de estar publicando.
Eu não tenho um problema, professor, do concurseiro. Eu admiro em muito o funcionário público no Brasil. Muito, muito. Acho que são heróis em que, para esconder todo tipo de sofisma, se joga em cima deles uma carga de ingratidão enorme. Eu só defendo que passar no concurso é um meio e não um fim. E para você, Exato, certamente. então, você pode estudar por curso, embora nós do Instituto Memória trabalhamos em nível doutrinário, eu acho válido como passar em concurso, como tudo, mas não como meio, e não como fim, como meio. Passei, teu estável e viva a mediocridade, aí não serve. É assim, passei, tenho estabilidade, tenho uma segurança necessária para poder me dedicar mais ao aprendizado e poder, assim, servir melhor à sociedade. Entendeu? Então, assim, eles são úteis, esse tipo de livro, sim, mas não como fim, e sim como um mero meio. Bom, a sua fala é tão pertinente, seu Anthony, que não à toa nós não devemos deixar de falar. Em algum determinado momento, certamente eu disserto sobre isso aí no livro, que já está havendo uma mudança paradigmática muito importante na própria prova da OAB. Né? Você veja que a própria prova da OAB já inseriu no seu contexto questões voltadas à filosofia do direito, às questões de sociologia, de direitos humanos. Então, a própria Ordem dos Advogados do Brasil já reconhece a necessidade de seus advogados, né, os partícipes, integrantes do quadro de advogados do nosso país, terem o conhecimento de propedêutica e que deve ser comprovado no próprio exame. Deixou de ser uma prova legalista, como foi na minha época. Na minha época, de fato, eu fiz uma prova estritamente legalista, positivista, onde se tinha que conhecer praticamente decorado a letra da norma. Hoje, passados tantos anos, né, não muitos anos aí, né, um pouco mais de uma década, né, década e meia aí da minha formatura, enfim, são 15 anos, mais ou menos, da nossa formatura, essa mudança de paradigma aí, de entendimento do quanto é necessário essa comprovação através do único, né, do único certame que tem aí para fins de habilitação de advogado, e nós tenhamos aí também esse conhecimento voltado à filosofia. Por quê? Porque o advogado, e aí falando especificamente do advogado por conta do exame da ordem, o advogado tem que ter latente, diuturnamente, esse senso de justiça. Não tem lógica alguma imaginar que eu vá patrocinar uma causa se eu não consigo crer que o meu potencial cliente ele tem algo a ser buscado, porque é de justiça a ele poder gozar determinado direito. Então, lembrando sempre, essa máxima é uma máxima tão conhecida nos bancos universitários, que o advogado é o primeiro juiz da causa. E de fato porque é nós que fazemos esse primeiro meio de campo ali, né, uma forma de termômetro para perceber se de fato há ou não pertinência ou essa causa seria uma mera aventura jurídica. E para isso, claro, o advogado precisa estar munido intelectualmente, ademais das questões normativas, né, que integram a discussão toda, né, de fundamento jurídico, mas especialmente justiça, sociedade, igualdade, né, essas informações todas que são provenientes aí da própria propedêutica jurídica, objeto do nosso novo trabalho. Pois bem, professor, eu queria dizer que o livro está disponível no site do Instituto Memória, www.institutomemoria.com.br. Semana que vem entrará na Amazon também. Está em valor promocional no site do Instituto Memória. Peço aos ouvintes, amigos, que compartilhem a informação. Existem diversas formas de apoiar uma iniciativa séria, não só comprando, mas compartilhar. Eu não preciso, ok, então compartilha, eu não posso, compartilha. Por quê? Porque a gente precisa fazer chegar à sociedade obras sérias.
e não só obras de entretenimento, que são muito importantes, mas não só entretenimento, né? Tem que ter um equilíbrio. O caminho da virtude é o meio. Então, eu peço o apoio e eu sempre digo, as coisas têm importante que nós damos. Como nós damos? Divulgando, promovendo e comprando, lógico. Então, está em valor promocional no site. Semana que vem vai para valor cheio no site e vai para o valor cheio na Amazon. Então, por favor, www.institutomemoria.com.br. Aproveito para agradecer ao senhor mais uma vez, professor, pela honra e pelo orgulho de ser seu editor, de ser seu amigo. O Instituto Memória ele tem um poder autolimpante, que nem forno. Os profissionais que não se identificam com essa proposta de transformação ideológica e até, infelizmente, nesse mundo pragmático quixotesca, de acreditar que pode transformar o mundo um livro de cada vez, eles automaticamente vão embora. E aqui a gente fica com o professor Vescov, a gente fica com o professor Ingo Sarlet, a gente fica com a professora Flávia Piovesan, a gente fica com o professor Sidney Guerra, a gente fica com o professor Fachin, com o ministro Fachin, a gente fica com o ministro Rezec, a gente fica com a nata da doutrina jurídica nacional. Existem editoras que trabalham com concursos, com isso. Não é o nosso caso. Nós somos uma editora doutrinária e eu acredito até que é o lado mais difícil de se trabalhar hoje em dia, mas não lançamos resumões, mapas mentais, direito civil em quadrinho, nada disso. Mas, é verdade isso, professor, eu tenho aqui, inclusive, mas fazemos o que temos orgulho de poder, olhar para os olhos de minha filha, olhar para os olhos dos meus autores, olhar para os olhos dos conselheiros do Instituto e dizer que eu honro a confiança de cada um de vocês. Obrigado, eu queria deixar as palavras finais para o senhor, mas desde já agradeço publicamente a honra, o orgulho e a felicidade, porque a felicidade para mim é importante, que as pessoas felizes só querem o bem de todos, só querem a felicidade de todos. Então, a palavra do senhor agora para a gente já partir para o fim do nosso evento. Bom, seu Antônio, só me resta agradecer, né? Nos mesmos moldes que o senhor o faz por ser meu editor, é poder ter essa brilhante oportunidade que eu tenho de ser seu autor, né? Autor da sua editora é uma alegria, é a segunda oportunidade, como eu já disse, eu espero ter mais oportunidades. Eu gosto sempre de brincar com os meus alunos que eu tenho 8 filhos, né? Uma filha de carne e osso, a minha filha Lídia, e os outros meus filhos de papel, né? E eu espero que eu possa ter outras oportunidades de produzir outros filhos de papel, que o senhor já sabe que o meu compromisso é com o senhor, é com a sua universidade, com a sua editora, perdão, por conta do quanto eu comungo, né, com a política que o senhor tem, a política ideológica, editorial, acho isso maravilhoso e espero que nós possamos ter aí um grande sucesso com esse nosso material que estamos apresentando, entregando hoje à comunidade jurídica, né, e restando mais uma vez aí um agradecimento mesmo, tanto ao senhor quanto a todos que estão nos ouvindo, né, nos ouviram aí nessa live, essa pequena apresentação que a gente fez, e quem tiver aí tomada de decisão de adquirir a obra, certamente, modéstia à parte, não irá se arrepender, porque nós estruturamos ele de uma maneira muito séria, muito comprometida, né, e de uma clareza de escrita, justamente para que todo mundo, independente do conhecimento ou não técnico prévio, consiga fazer a leitura, interpretar e entender o quanto é relevante para a nossa sociedade pararmos para meditar um pouco sobre a maneira de ser justo, ser igualitário, buscar esses elementos tão nobres e que, lamentavelmente, às vezes se esvai ao longo do tempo. Muito obrigado mais uma vez. Seu Antônio, fico à disposição do senhor sempre que precisar. Uma ótima noite. Estamos juntos, porque juntos somos mais fortes e melhores.
tem uma palavra africana que conceitua uma visão empresarial, editorial minha. É Ubuntu, Ubuntu. Né? O humano em mim se reconhece no humano em você. É a partir do outro que eu me significo. Então, boa noite a todos. E, gente, fora do outro não existe salvação. O paraíso nós construiremos, aí sim, pragmaticamente, garantindo uma vida justa e plena para todos. Quem puder que coma 1000 refeições por dia, mas que seja garantido 3 refeições para todo mundo. Quem puder que more em 10 mansões, mas que todos tenham um teto na cabeça. Então, se cuidem, não é gripezinha. Já temos mais de 400 mil mortes. Se cuidem, cuidemos um do outro, porque precisamos um dos outros, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite a todos. E que o sagrado se manifeste através de nossas atitudes, nos fazendo bem ou mal a partir da realidade que construímos. Quem é do bem, constrói o bem. Quem é do mal, constrói o mal. Árvores boas não dão mau fruto. Não é isso? Então, boa noite a todos. Amém. Muito obrigado pela presença de todos, hein? Professor, começa a terminar aqui a live e já começa a escrever o próximo. Perfeito, deixa para nós. Grande abraço, muito obrigado, seu Anthony. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos.